minha igreja, é a tua igreja, Senhor. Nós a consagramos a Ti, pedindo, Pai, que todos os dízimos e ofertas depositados neste gasofilaço sejam sabiamente administrados para o engrandecimento do Teu reino. Deus, que assim seja feita a Tua vontade na Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podem se sentar, amados. Podem se sentar também, louvor. Nós tivemos um fim de semana bem agitado, né, irmãos? Bem agitado. Mas graças a Deus conseguimos chegar até aqui, este primeiro domingo do mês de fevereiro. Primeiro domingo do mês de fevereiro, podemos nos ver, podemos estar em família, podemos, como igreja, adorar o nome do Senhor. Nós também passamos lutas e uma grande perda neste fim de semana. Nosso querido irmão Gerson foi recolhido, é bonito falar assim, né? Recolhido às mansões celestiais. O irmão faleceu. E esta é uma perda muito grande para nós. Alguém muito querido, na sua simplicidade contagiante, porque o irmão Gerson, com aquele jeitinho simples, carinhoso, a todos nós contagiava. E nós somos muito gratos a Deus, porque a igreja ontem esteve unida com a família do nosso irmão Gerson Mariano. Eu gostaria de convidá-los aqui à frente, porque este é um momento que nós podemos também, mais uma vez, orar. Então, todos os familiares, amigos que vieram de longe para compartilhar a dor, dividir a dor. Deus nos deu uma palavra ontem muito forte. E todo momento de luto, é importante o luto, viu, Celso? Nós precisamos chorar, viu, Simone? Não fique se segurando, é para chorar mesmo. Nós sentimos falta, vamos sentir grande saudade. Vamos ficar mais aqui para o meio, irmãos? O pessoal fica meio com medo de ficar no meio do altar. Mas fique bem à vontade. E o fato é, irmãos, que a perda, ela precisa ser enfrentada como uma realidade da nossa existência. Precisamos chorar, precisamos vencer estes dias, alguns meses e para alguns até anos, no luto, porque é alguém querido, amado, né, Gelson? Muito amado. Então chore e saiba que a igreja de vocês também chora com vocês. A igreja de vocês compartilha esta perda. E agora nós vamos orar. Eu vou pedir, irmãos, por gentileza, que ao final do culto, como eu de costume fico à porta, aguardem a minha presença lá na porta, mas mais do que a minha presença, muito mais importante é a presença dos nossos irmãos, que estarão recebendo o cumprimento de todos. Eu sei que tem aqui a porta lateral, que alguns querem fugir do pastor, nem passa por aqui. Mas não faça isso hoje não. Passe ali pela porta principal e cumprimente os nossos irmãos. A palavra de Deus que veio ao meu coração ontem foi a respeito da história de Jeorão, um rei de Israel, filho de Josafá, um homem que se afastou dos caminhos de Deus e fez o que era mal. E apenas 8 anos foi o seu reinado. E o texto registra no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, que ele foi
e não deixou saudade. Ele morreu sem deixar de si saudades. E eu disse que foi totalmente ao contrário, e é com o irmão Gerson. Deixará profunda saudade em nossos corações. Amém, irmãos? Vocês concordam comigo? Então, se você concorda, fique de pé no seu lugar. Nós vamos estar orando, pedindo que o Espírito Santo, e só Ele, porque palavras humanas alguma pode consolar o nosso coração. Somente o Espírito Santo tem este poder de nos dar forças para enfrentar uma perda tão grande como esta. Vamos orar? Se você puder, erga as suas mãos em direção aos nossos irmãos. Deus eterno, Deus maravilhoso, nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo aqueça, preserve, que o teu Espírito Santo sustente os teus filhos, Deus, consolando, fortalecendo, Pai, enchendo os seus corações da tua paz. Só o Senhor pode consolar Celso, Simone, Gelson, os filhos, genro, ó Deus, nora, netos, em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito aqueça os seus corações e os console, e os fortaleça, e os encha da tua paz. Ó Deus, precisamos de ti, Senhor. A tua igreja precisa de ti. Sentiremos grande falta deste teu filho, e por isso nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, e nos ajude, e nos console, e nos fortaleça. Esta é a nossa oração, Pai. Gratos, porque tivemos o privilégio de conviver com um Gerson Mariano, diácono da tua igreja, sendo acolhidos, sendo amados por Ele, sendo, Pai, preservados através da oração, da sua oração. Pai, que o Senhor esteja assim, recebendo a nossa gratidão pelo grande presente que este teu servo foi para cada um de nós. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vocês vão receber os nossos cumprimentos. A igreja pode se sentar. Não esqueçam, tá? No final do culto, estejam comigo à porta, tá bom, Gelson? Celso. Ontem também tivemos representando a igreja. Só corta, por favor, o retorno aqui, que dá uma microfonia. Obrigado. Juninho agora é o sonoplasta. Olha que coisa chique. Muito bem. Tivemos também representando a igreja ontem, no concílio ao Ministério Pastoral, na segunda igreja batista em Juiz de Fora. Estivemos ali, eu, missionário Flávio, missionário Antônio, representando a igreja. O candidato é um amigo antigo, José Tadeu, que está como missionário lá em Cascavel. Olha que bacana. Então estivemos, o candidato, graças a Deus, foi aprovado, não é? E assim tivemos abençoando o seu concílio. E na noite seguinte, né, que ontem o dia foi corrido, eu estive juntamente com o missionário Diogo Henrique, prestigiando a Letícia e o pastor Helder, juntamente com a Priscilinha, que estiveram se despedindo da Igreja Batista em Chácara. Foi um culto lindo, maravilhoso. Ficamos muito felizes, viu, Letícia, por estar participando da história de vocês. E agora também se sintam bem quando estiverem por Maripá em nossa igreja, tá bom? Vai ser um grande prazer. Amados, temos muitos convidados conosco hoje. Temos ou não temos? Quem está aqui conosco pela primeira vez? Pela primeira vez. Levanta a mão aí. Eu dou presente para quem vem. Olha, a Elaine atendeu o nosso convite para adoçar a sua boca, viu, Elaine? É uma grande ovelha. Quem mais? Ah, olha, como é que é o seu nome mesmo? Rosiane, a sua nora.
Você está bem, né, pastor Nerinho? Com Jesus. Em breve teremos uma boa notícia, hein? Guardem esse nome, pastor Nerinho. Teremos uma boa notícia. Vocês já não são, né, o Gelson não é a primeira vez, mas você já ganhou um bombom? Quando não? Mano. Então tá bom. Tá vendo? Há mais alguém aqui nos visitando? Não. Não são visitantes pela primeira vez, mas já ganharam um bombom alguma vez? Aqui da igreja? Já? Então não precisa ganhar mais não. Não, ele não é visitante. Já ganhou. Você não é visitante, né, queridão? Seja bem-vindo. Não, o Léo também não é visitante. Apesar que eu estava com saudade de você, meu irmão. Estava com saudade. Só por isso você vai ganhar um bombom. Obrigado. Tá bom? Que bom. Na galeria tem alguém visitando a gente? Tem? Lá tem uma lá em cima. Tem? Até não vê não. Moacir também, irmão Moacir não é mais visitante, irmãos. É nosso irmão Moacir, viu? Amém ou não? Mas só porque ele veio de novo, vai ganhar também um bombom. Pronto. Então, Moacir, pai do Patrick, esposo da irmã Sônia, hoje é nosso, em nome de Jesus, né? Está conosco para sempre, servindo ao Senhor. Muito obrigado a todos vocês que vieram. Como sempre, se sintam bem. Nossa igreja é uma igreja simples, uma igreja família, uma igreja missionária. E por isso vocês todos são muito bem-vindos e sempre estarão muito bem-vindos em nosso meio, tá bom? Nós vamos meditar. Eu vou pedir a Elisângela que agora desça, que hoje eu vou pregar aqui embaixo. Antes de iniciar a mensagem, eu quero lançar um desafio para os irmãos. Nós estamos com um projeto de colocar ar-condicionado em nosso templo. Estamos precisando, né, irmãos? Está precisando. Graças a Deus. Mas nós vamos, claro, fazer alguns movimentos, como o pessoal que gosta já preparou um festival de tortas, dia 23/2, ou seja, desse mês. E o desafio é 2 tortas por pessoa. É muito, não, irmão? 2 tortas? Mas pode juntar, e aí junta 2 famílias, põe aí 3 tortas por família. Eu não estou entendendo isso aqui não, gente, é muita torta. Mas a ideia é a gente fazer um festival de tortas. Vocês já fizeram isso, né? Foi na praça isso? Geralmente gosto do pequeno. Usa o pequeno para fazer. São poucos grupos. Senão fica muito pesado. E a ideia, irmãos, aqui, para vocês conhecerem um pouco o pastor de vocês, eu não gosto de campanha não, tá, irmãos? Não gosto de sangrar o povo para fazer sacrifício, dar dinheiro para isso, para aquilo. Eu não gosto desses negócios, não. Eu até já falei na nossa reunião administrativa que eu vou comprar os ar-condicionados e depois a igreja me paga. Mas olha, não vai fazer sacrifício não. Precisa ser com prazer, com alegria, participar, vai fazer um momento também de comunhão, da gente participar, e se envolver, se aproximar, porque o PGM já está dando certo, irmãos. Amém. Vocês sabem que PGM não é célula, tá? PGM é igreja no lar. Informal, alegre, compartilhar momentos tristes, alegres, é para estar durante a semana compartilhando a palavra. Já está dando certo. Agora nós precisamos dar mais um passo, romper com algumas barreiras que ficaram e voltar às amizades. Tem muita gente com amizade rompida. É verdade, pastor tá sabendo. Eu já fiz diagnóstico, já levantei, já sei de tudo. Então estou querendo agora
quebrar tudo isso e a gente voltar a ser família de verdade. Amém, irmãos? Amém. E este evento vai servir para isso, para a gente se unir e, claro, comer bem, né, irmãos? Vocês gostam de comer bem? Hoje fizeram um café maravilhoso, café para os pais do IBAN Kids. Os pais que não vieram perderam, tá? Mas se você que é pai de eu chamo de cordeirinho, de um cordeirinho ou uma cordeirinha do IBAN Kids, procure os líderes e saiba, se intere sobre os assuntos, porque agora nós temos o espaço IBAN Kids, lindo, lindo mesmo. Claro que pode melhorar, se você der uma ideia boa, a gente vai implementar para que as nossas crianças, e eu disse isso na reunião dos pais hoje, o ministério infantil é o ministério mais importante da igreja. O Senhor Jesus disse, deixem vir as minhas crianças e não as impeçais, porque delas é o reino. Então o reino já foi conquistado, já está para elas completamente. Elas são a prioridade. Eu sei que para alguns ministérios, criança não dá ibope, criança não dá dízimo, criança é isso, criança não é aquilo. Neste ministério, criança e idoso, né, irmão Lico? Idoso também, né? São prioridades nesse ministério. Amém, irmãos? Oh, amém. Vocês estão felizes? Amém. Pastor, não pergunta isso, pastor. Nós vamos ler a palavra do Senhor no texto de Romanos, capítulo 12. Temos tratado sobre a importância de vivermos um evangelho simples, um evangelho puro. Na verdade, quando eu digo isso, não estou querendo dizer que é um evangelho simplista, mas que viva a essência do projeto original de Deus. Projeto original de Deus para os seus filhos, projeto original de Deus para a sua igreja, projeto de Deus para a humanidade. Porque por vezes imaginamos assim: somos uma igreja, e assim como aconteceu com o povo de Israel, achamos que somos detentores exclusivos do cuidado, do carinho, da atenção de Deus. Isso não é verdade. Deus, Ele ama a todo mundo. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Deus ama a todos, sem exceção. Aí alguns mais gaiatos vão perguntar: mas Deus amou o Hitler? Deus amou o Mussolini? Deus amou o construtor da barreira de Brumadinho? Deus amou o pedófilo, o assassino? Deus amou o meu inimigo mortal? Deus amou. Deus amou a todos nós. E com isto, vamos encarando uma dura realidade. Não somos em exclusividade alvo do amor de Deus. Deus, Ele ama a todos e quer a todos próximo, perto dEle. O texto de Romanos capítulo 12, a partir do versículo de número 9,
12, a partir do versículo 9. Show? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, concendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor Yahvé. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, o que você vai fazer? Dá-lhe de comer. Já disse um amigo assim: se teu inimigo tiver fome, dá um pudim para ele. Não dá um suco envenenado, não, dá um pudim. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal. Em outra versão vai dizer: mas vençam o mal com o bem. Quero iniciar tratando com os irmãos nesta noite sobre mutualidade. Mutualidade. Interessante, né? Esta palavra está muito na moda nos nossos dias. Mutualidade. Mas a essência da mutualidade já foi apresentada por Deus, já foi ensinada pelo Senhor Jesus, foi sistematizada pelos autores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo. Aqui nós encontramos um texto em que o apóstolo dos gentios, conhecido como apóstolo Paulo, seu nome original era Shaul, por isso que a gente traduz por Saulo, mas na verdade é o mesmo nome do rei Saul, Shaul. Este homem foi alcançado pela graça maravilhosa de Jesus e tem a sua vida transformada num dia em que ele, achando que estava agradando a Deus, perseguindo aos nossos irmãos do primeiro século, precisou cair do cavalo diante da forte luz que lhe apareceu. E nesta luz, a presença de Jesus, a presença poderosa de Jesus.
se tornou visível para ele. Visível. Você já imaginou isso? Você ver a Jesus ressurreto. Este homem viu Jesus ressurreto. Jesus já havia sido morto, ressuscitado, já tinha sido assunto aos céus, ou seja, estava à destra do Pai, e aprouve a Deus permitir que seu filho Jesus pessoalmente se apresentasse para Shaul, para Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. A vida de Saulo foi transformada naquele encontro, e ele agora, já maduro espiritualmente, escreve, inspirado pelo Espírito Santo, esta carta aos irmãos de Roma. E aqui uma curiosidade, principalmente para quem estuda as Escrituras: a igreja de Roma foi alvo da única carta escrita por Paulo a uma igreja que ele não fundou. A igreja em Roma não foi organizada nas viagens missionárias de Paulo. Alguém, provavelmente saindo do Pentecoste, foi como missionário à Itália e fundou, organizou, melhor dizendo, a igreja em Roma. Mas Paulo agora escreve aos irmãos de Roma e diz: olha, queridos, é preciso que seja despertada em vocês, as virtudes, a virtude as características daqueles que agora seguem a Jesus. Tenho tratado às quintas-feiras sobre as marcas de verdadeiros discípulos de Jesus. Já falamos sobre o amor, na quinta-feira passada falamos sobre a alegria. Só que o Senhor Deus, pelo seu Espírito agindo em nós, faz com que venhamos a desfrutar, e é necessário que isso aconteça nesta igreja, irmãos. Nós venhamos a desfrutar das virtudes de Deus em nós. E houve então uma expressão recorrente aqui neste texto, mas que alguns estudiosos apontam que acontece pelo menos 100 vezes no Novo Testamento, que é a expressão uns aos outros. No original grego, alelon. Eu fico às vezes falando uns idiomas aqui estranhos, né? Para despertar. E aí o grego diz que esse alelém, é a ação da mutualidade no meio da igreja. O exercício do mover de Deus para alcançar uns aos outros, cuidado uns com os outros, amor entre todos nós, uns com os outros. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer: olha, o amor de vocês não pode ser com hipocrisia. Não pode ser filosófico, ideológico. Precisa ser colocado na prática. Vocês precisam detestar o mal, apegando-vos o bem. E aí apresenta para nós a primeira mutualidade que aponta para nós,
que nós precisamos amar, preferir uns aos outros, em honra. Sabe o que isso significa? Que a minha atenção é com a Lisângela, João Paulo, Fabrícia, precisa ser prioridade para mim. Precisa ser prioridade para mim. Há várias pressões para fazermos muitas coisas, nos relacionarmos com muita gente. Mas a atenção na prioridade precisa ser com a família de Deus, com a família que o Senhor resgatou, e sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Hoje, a nossa sociedade é hipócrita. Infelizmente, líderes religiosos são hipócritas. Chefes no trabalho, amigos de trabalho, são hipócritas. Falam uma coisa diante de você e por trás está fazendo outra, está agindo o contrário a tudo aquilo que expôs para você ou se comprometeu com você. Mas a família de Deus não pode ser assim. Nós precisamos romper com toda a hipocrisia e viver a prioridade no reino da mutualidade, do cuidado, uns com os outros. E é interessante que esta expressão sempre vem no plural na Bíblia. É somente encontrada na forma plural, como disse o pastor Lourenço Estélio Rega. E ocorre cerca de 100 vezes. Então há uma força nisso que precisamos atentar. Mas prosseguindo, irmãos, vamos perceber também que é necessário aceitar uns aos outros. No versículo de número 16, a palavra de Deus vai nos dizer assim: tendes o mesmo sentimento uns para com os outros. Tendes o mesmo sentimento uns para com os outros. Na versão NVI vai dizer assim: tenha uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, ou seja, as pessoas mais humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ontem eu orientava um colega pastor, compartilhando da experiência. Este ano eu completo 20 anos de ministério pastoral, dia 27 de novembro. Guardem aí, anota aí, Fabrício. 27 de novembro estarei completando 20 anos, pastor Nerinho, de consagração ao ministério da palavra. Então, assim, tem um pouquinho de tempo já vivido, né, irmãos? Aí eu compartilhando com o Novel pastor, o comportamento do pastor em relação às suas ovelhas. A necessidade do pastor ter cheiro de ovelha. O que é isso, Aline? Ter cheiro de ovelha. A gente tem cheiro daquelas pessoas que a gente chega, né? Encosta. Principalmente se está com um perfume gostoso, né, Clésio? Aí abraçou assim: rapaz, eu acho que eu vou abraçar mais esse irmão, porque está tão cheiroso. Não preciso nem comprar perfume. É isso que é ter cheiro de ovelha: acolher, abraçar, caminhar com ela. E neste detalhe aqui que o apóstolo Paulo identifica, movido pelo Espírito Santo, é que a tendência é do pastor, do líder, dar atenção
os mais notáveis, os mais ricos, os mais bem socialmente, esquecendo dos mais humildes, dos idosos, das crianças. Não pode ser assim com um pastor que deseja ser um verdadeiro discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Precisamos cuidar de todos, sem discriminação, entrar na casa humilde, entrar na mansão e assim abençoar, tratar com amor, se disponibilizar a cuidar, a amparar, a sofrer junto. Então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não sejam orgulhosos. Na outra versão vai dizer, olha, em lugar de ser desorgulhosos, concendei com o que é humilde. Seja disposto a associar-se, a conviver, a compartilhar com os humildes. Aceitar uns aos outros é o nosso grande desafio. Amém ou não, irmãos? Mas nós podemos caminhar e voltar um pouquinho no mesmo capítulo 12, no versículo de número 4, quando ele vai apontar que nós somos pertencentes uns aos outros. E ele vai dizer assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, o versículo de número uns dos outros. Aqui Paulo vai tratar sobre os dons espirituais que a igreja precisa desenvolver, compartilhar para a edificação do corpo de Cristo. Mas a essência do exercício dos dons espirituais está aqui. Compreender que somos um só corpo em Jesus, amados. Jesus, quando foi morto, derramou o seu sangue naquela cruz, ele o fez para conquistar de forma sobrenatural a união de todos nós num só corpo com ele. Passamos então a ser uma só família, a pertencer uns aos outros. Entender isto, quem de verdade se disponibilizar a viver o Evangelho de Jesus na sua forma original. Para nós caminharmos para o fim desta mensagem, você passa mais uma folha na sua Bíblia, no capítulo 14, e vamos identificar as duas ações de mutualidade essenciais à nossa família IBAN. As duas últimas que eu gostaria de destacar com vocês. São mais de 100, irmãos, mas eu gostaria de destacar para vocês estas duas últimas. Julgar uns aos outros é proibido. No versículo de número 13, o apóstolo Paulo vai dizer, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Outra versão, eu gosto de usar as várias versões, vai dizer assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Então aqui é uma identificação. Primeiro, nós nos julgamos. Nós nos julgamos. E com isso, nós impedimos de um irmão experimentar a ação sobrenatural do Espírito Santo para fazê-lo compreender, não por pressões externas, pressões sociais, o que ele precisa fazer no reino. É muito comum
agirmos conforme a pressão. Nós somos da igreja, eu sou batizado, tem que fazer assim, assado. Pressão social não é algo movido pelo Espírito, de dentro para fora. Eu já orientei que a disciplina na igreja cabe ao pastor. Cabe ao pastor. E esse jeito do pastor tratar a todos, sem exceção, com carinho, com atenção, não significa que estarei passando a mão na cabeça. Continua pecando, irmão. Continua assim, sem santidade. Continua assim, deixando a vida te levar. Não significa isso. Mas é da maneira certa, movida pelo Espírito Santo, lhe apontando o caminho da restauração, o caminho da santidade. Como fiquei feliz em saber que o ministério de adoração esse fim de semana estava buscando ao Senhor em oração, buscando se santificar. O caminho é este para todos os ministérios. Não fazemos nada porque somos bons, porque somos os melhores, porque somos perfeitos. Não, a igreja é imperfeita enquanto humana. Mas quando deixamos o Espírito conduzir, quando deixamos o Espírito produzir em nós fruto de arrependimento, fruto de adoração ao Senhor, tudo é diferente. Por isso, não julguem mais uns aos outros. Não julguem. Deixem-se conduzir pelo Espírito. Mas pastor, o senhor não sabe daquele irmão que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Olha que eu sei, hein? Olha que eu sei. Aí a gente brinca, né? Porque além de que notícia ruim corre rápido, eu sou profeta de Deus. Deus, Ele me faz ter a sensibilidade de um chamado dom do discernimento de espírito, que faz com que perceba, não está bem, esse irmão não está bem. Aí eu abraço. Pode contar comigo, meu irmão. Pode contar comigo. Não precisa alguém vir falando fulano fez, ou está agindo assim, fulano está tendo... O assunto mais recorrente é fulano está se relacionando sexualmente sem casar com fulano, com ciclano. É o pecado mais notado, né? Mas existem outros pecados que são de igual forma uma afronta para Deus e que precisa ser tratado. Mas tratado com o quê? Com amor, com discernimento, apontando, olha, Deus tem projeto de restauração para a sua vida. Então não julgue, irmão. Não é para o pastor também julgar, mas é para o pastor cuidar e abençoar com o remédio, que é o Senhor Jesus. Por último, edifiquem-se uns aos outros. No versículo de número 18, diz o seguinte, no capítulo 14 de Romanos: aquele que deste modo serve ao Messias, a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Ser agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. A edificação mútua. O nosso Deus, amados, é Pai.
Já disse alguém que Deus é pai e não é padrasto, né? Mas isso é preconceito com padrasto. Porque tem muito padrasto gente boa, né? Eu mesmo tive um padrasto maravilhoso. A Elaine me lembra muito o meu padrasto. Tinha essa fisionomia agradável, sorridente. Vale a pena deixar-se conduzir pelo Espírito, viu, Léo? Vivendo com intensidade a mutualidade. O exercício de uns para com os outros, em amor. Para experimentarmos a presença de Deus. Eu queria muito que vocês assistissem agora, por favor, Jéssica, esse videozinho. Gostaria de encerrar esta mensagem. Que horas são, Diogo? Gostaria de encerrar esta mensagem com este 8h40. Então pode ser até 9, né? Estou brincando. Esse vídeo, sim? Oi? Pode apagar a luz. Clésio, me ajuda, por favor. João Paulo é vice-presidente, é diácono, ele é muito ágil, né? Só que às vezes a gente fica com medo dele cair, porque ele sai correndo. Esse João Paulo. Mas tá bom, João Paulo, obrigado, filho. Preste bem atenção, eu quero sem som, tá, irmão? Sem som. Quero sem som, só esse primeiro domingo de fevereiro. Num certo pasto vivem 2 cavalos. Ambos parecem iguais, mas um deles é cego. Quando o dono do pasto percebeu que o cavalo ficara cego, não o vendeu e nem o sacrificou. Só colocou outro cavalo ao seu lado para ser seu amigo e ajudá-lo em sua cegueira. Para isso, ele amarrou um pequeno sino no pescoço do novo cavalo. Dessa forma, quando ele anda, o sino faz barulho e sinaliza onde ele está. Todos os dias os 2 saem juntos para comerem. E o cavalo cego usa o som do sino para seguir seu amigo e saber onde ele vai. E no final do dia, ele segue o som novamente para voltar ao estábulo. Dessa forma, ele nunca se perde. E mesmo não podendo enxergar, sabe onde vai. Ele segue o amigo com confiança plena, sabendo estar seguro. De vez em quando, o cavalo jovem para e olha para trás, esperando que o amigo cego o alcance. Assim como o dono desses 2 cavalos, Deus não se desfaz de nós. Só porque temos defeitos, fraquezas e dúvidas, e eu digo mais crises. Nem nos abandona por sermos cegos em grande parte do tempo. Ele cuida de nós e sempre nos envia pessoas para nos ajudar e nos guiar. Às vezes somos o cavalo cego, guiados pelo sino das pessoas que ele nos envia. Outras vezes somos o cavalo que guia, ajudando os outros a acharem o caminho. E assim também são nossos amigos. Não precisamos vê-los para sabermos que eles estão lá para nós, por nós. Nesse ano que começa aqui, trate as pessoas com amor, seja gentil e cortês, perdoe as fraquezas delas, pois você também tem as suas. Ame, perdoe, seja grato, ajude, levante os caídos, alegre os tristes, seja a luz na escuridão nesse mundo denso e escuro. Ofereça ajuda e saiba pedir e aceitar ajuda. As horas mais escuras da noite antecedem o alvorecer da manhã. Seja alegre e puro com as crianças. Aprenda com elas. Diga coisas boas às outras pessoas e sobre as outras pessoas. Pense antes de agir, pense antes de falar. Cale-se ao invés de julgar. Você diz coisas em 1 minuto, das quais se arrependerá pela vida inteira. Creia no Deus vivo, o Senhor dos senhores, o príncipe da paz.
Aquiete seu coração, acalme a sua alma, segure a mão dele, confie nele. Ele te ama incondicionalmente, ele estará sempre com você. E como no exemplo dos 2 cavalos, por favor, ouça o meu sino, eu também ouvirei o seu. Amém? Amém. Acabou. Você pode ir. Eu posso ouvir um sino? Eu posso ouvir